Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai fazer um negocinho aqui que vocês tinham me pedido tem um tempo, né? Para resolver a equação do terceiro grau, tá? E é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Vamos dar uma olhada, tá? Equação do terceiro grau, eu consigo dizer o seguinte, né? A minha equação completa é essa daqui, né? Eu posso começar com ax3, mas eu posso sempre colocar esse coeficiente do x ao cubo em evidência, né? Então eu vou começar com x ao cubo mais ax2 mais bx mais c igual a zero, certo? Porque se eu colocasse um coeficiente aqui na frente, né, eu sempre poderia colocar ele em evidência, como ele tem que ser diferente de zero para poder ser do terceiro grau, né? Então eu posso resumir a minha equação do terceiro grau completa assim, tá? Com coeficiente unitário aqui para o x ao cubo. Agora, tá bom. Essa é a minha equação completa, tá? E eu quero resolver essa equação. Uma coisa que eu posso tentar fazer aqui é uma transformada aditiva, tá? Eu vou falar o seguinte, ó. Eu quero escrever esse x como sendo um y mais alguma coisa, tá? Y mais k, pode ser? Tá, tô separando, desmembrando o x em uma outra variável mais uma constante, tá? Então, para que eu estou fazendo isso, né? Porque eu quero tentar zerar algum desses coeficientes aqui e resolver uma equação melhor, tá? Se eu escrevo esse cara assim, né, o x igual a y mais k, concorda que a minha equação vai mudar? Vai ficar assim, não vai? Y mais k ao cubo mais a vezes y mais k ao quadrado mais b vezes y mais k mais c igual a zero. Certo? Essa é a minha equação, que a princípio ela ficou pior, né? Estou transformando uma variável em duas, né? Mas vamos ver o que a gente pode tirar de proveito disso daí, tá? A gente vai ter que desenvolver esse cara, né? E esse cara aqui. Quanto que vai dar, ó? Repara. Isso aqui é o cubo da soma, né? É o cubo do primeiro, né? y3 mais 3 vezes y2 vezes k. O y2 vezes k eu vou escrever assim, ó. K, y2, tá? Mais 3 vezes k ao quadrado vezes y, mais k ao cubo, né? Mais quanto? Agora vai ser o desenvolvimento desse cara vezes a, né? Aqui, ó. A vezes y2 mais 2ky mais k2, certo? Mais by mais k mais c, né? Vou colocar essas reticências aqui só pra gente não perder muito quadro, tá? Esse finalzinho daqui, ó, é o que tá aqui. Tá certo? Tá bom. Então, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou reescrever essa equação aqui do terceiro grau, né? Porque, repara, que agora, antes aparecia x3, x2 e x, né? Agora eu tenho y3, y2 e termos independentes, né? É tudo que eu tenho aqui. Então eu consigo agrupar esses caras, e o y3 só aparece aqui, né? Mas, com y2, ó, com y2 eu tenho 3k e eu tenho o a, ó. A y2 aqui que aparece, né? A mais 3k, y2, tá? E com y elevado a 1, com y elevado a 1, ó, eu tenho o 3k2, eu tenho 2k vezes a, ó, vamos colocando eles aqui. 3k2, 2ak mais 2ak, certo? E tem mais esse termo que está aqui, né? Que com y elevado a 1 eu tenho só o b, né? B vezes y, ó. B, todo mundo vezes y. Tá? E agora, e o meu termo independente é quem, ó? Repara que coisa interessante que aparece, ó. O termo independente é k ao cubo
mais AK ao quadrado, ó, mais BK mais C, né? Igual a zero. Tá? Então, repara no que a gente fez aqui, ó. A gente fez a gente deu uma transladada na nossa equação, né? Pensando sempre no eixo x aqui. E repara no seguinte, ó. Concorda que eu escolho quem é o k que eu quero colocar aqui? Eu escolho, né? Eu posso jogar da forma que eu achar mais necessária, né, para eu poder conseguir usar isso a meu favor, né? Então eu posso pensar assim, ó. Se eu soubesse qual é o k que zera esse cara, né? A minha vida ia ficar fácil, né? Porque eu ia conseguir encontrar um y e, consequentemente, eu ia encontrar o quê? Uma solução da minha equação do terceiro grau, né? E se eu sei uma solução da equação do terceiro grau, eu sei todas, né? Porque eu posso usar Brillouin e baixar o grau desse cara. Posso usar a fatoração e resolver esse problema, tá? Agora, para você zerar esse cara daqui, ó, concorda que você teria que resolver a mesma equação que é a sua equação original? Né? E você não sabe resolver a equação original, por isso que você está fazendo todo esse processo. Tá? Então aqui não adianta a gente mexer. Né? Então eu poderia encontrar um K que zerasse esse cara, ou eu poderia encontrar um K que zerasse esse cara. Eu acho que é mais fácil encontrar aqui, você não acha? Porque pensa, ó, se eu estou falando o seguinte, ó, eu quero fazer com que esse termo daqui seja igual a zero. Ó. Então, qual é a relação que esse coeficiente tem, ó, com o k que eu estou usando? Ó? Eu estou falando o seguinte, ó. Se a mais 3k for igual a zero, né? Ou seja, se o k for igual a menos a sobre 3, se o k for igual a menos a sobre 3, ó, certo? A minha equação do terceiro grau, ela vai ficar desprovida do termo do x2, né? Que nesse caso vai ser y2, mas o y e o x aqui são as minhas variáveis, né? Tanto faz qual é a letra que eu estou usando, tá? Então, ó, para k igual a menos a sobre 3, eu consigo descobrir, esse cara não vai ser zero, né? Quanto que vai valer esse coeficiente daqui, ó? Eu consigo saber quanto que vai valer esse coeficiente daqui, ó. Que eu vou chamar esse cara de P e esse cara de Q. Tá? Dá para calcular? Dá. A gente pode calcular, tá? Vamos ver quanto é que valem esses caras, tá? Mas não é de suma importância. Aqui, ó. Quanto que vai valer o P, né? O P é igual a esse camarada todo, né? Trocando o K por menos A sobre 3, ó. Vou ficar com 3 vezes menos A sobre 3 ao quadrado, vai dar A ao quadrado sobre 9, né? 2A vezes menos A sobre 3 vai dar menos 2A ao quadrado sobre 3. Mais B. Mais B. Né? Esse 3 aqui eu posso cortar com 9 e dá 3, né? Então eu fico com A ao quadrado sobre 3 menos 2A ao quadrado sobre 3. Então esse P aqui, ó, ele vale B menos A ao quadrado sobre 3. Você consegue escrever, ó, o P em função de A e B, tá vendo? Então, quando você olha para a sua equação, você sabe quem são esses coeficientes, né? Então você consegue escrever o P, que é o coeficiente da sua nova equação, tá? Em função dos anteriores. E a mesma coisa você consegue fazer para o Q, tá? A mesma coisa você consegue fazer para o Q. Vou deixar para vocês aí de exercício, escrever o Q em função de A, B e C, tá? Sabendo que o K é menos A sobre 3. É só trocar o K por menos A sobre 3 aqui, tá? E você vai descobrir quanto é que vale esse Q. Tá bom? Porque o ponto principal disso aqui é exatamente o que a gente vai falar agora, tá? Que repara só. Se eu consigo descobrir qual é a constante que eu tenho que colocar aqui para minha transladada resultar numa equação desprovida do termo do segundo grau,
Se eu consigo resolver a equação incompleta, né? Que é sem o termo do segundo grau, ó. Incompleta. Qual é a equação que eu vou tentar resolver então? Vai ser essa daqui, né? X ao cubo mais px mais q igual a zero. Se eu consigo resolver essa equação, eu descubro os y, não é? Que eu tenho que somar o menos a sobre 3, que é da original. Que é só eu jogar o y mais o k que eu consigo calcular, né? Para descobrir qual é aquela equação de lá. Então uma coisa está linkada na outra, né? Resolver aquela significa resolver essa. Resolver essa equação significa resolver essa. Tá? Então beleza. Então eu quero resolver aquela, né? Quero resolver aquela dali. E olha como é que Gauss é potente para você usar aqui, né? Porque se você lembrar da fatoração de Gauss, ou fatoração clássica, né? O que nos diz a fatoração de Gauss? Eu posso pensar com A, B, C, tá? Mas eu posso pensar com X, A e B também. Eu posso escrever isso aqui, ó. Acabei aqui, melhor escrever aqui embaixo. Ó. X3 mais A3 mais B3 menos 3 ABX, certo? É o famoso A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo menos 3ABC, não é? E a fatoração disso aqui é conhecida, a gente pode falar que é X mais A mais B, certo? Que multiplica quem? X ao quadrado mais A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Menos o produto 2 a 2, né? Eu não vou colocar aqui, é menos AX menos AB menos BX, tá? Que vai aparecer ali, mas não importa pra gente agora nesse momento, porque o importante é isso daqui, ó. Se eu tenho uma equação do terceiro grau, ó, repara no seguinte aqui, ó, eu tô tentando entender esse cara daqui assim, ó. X3 menos, quer dizer, mais, né? Menos 3 AB X, certo? Mais A3 mais B3, ó. Certo? Quem que seria o menos 3AB aqui para mim, né? Seria o meu P. E aqui seria o meu Q. Eu estou falando disso aqui, né? Certo? Eu estou encontrando uma maneira de fatorar esse cara daqui. E o que vai aparecer para mim, né? O X mais A mais B, né? E esse cara estranho aqui que eu não quero trabalhar com ele. Por quê? Porque eu sei que se esse cara daqui é igual a zero, ó, então eu estou zerando o outro, né? Onde é que está a minha raiz? Está aqui, ó. Se o x mais a mais b for zero, né? Eu estou zerando esse cara e, consequentemente, eu estou zerando esse, né? Quem é que é minha raiz, então? Ó? Menos a mais b. Se eu descubro quem são, né, o a e o b que satisfazem isso daqui, eu resolvi o meu problema. Deu para entender? Então, olha só. O que eu vou ter que fazer? Ó? Repara que meu problema agora mudou, né? O meu problema agora mudou. Eu sei que A ao cubo mais B ao cubo é igual a Q. Concorda? E o P é igual a menos 3AB, né? Então eu posso escrever que o AB é igual a menos P sobre 3, né? Concorda com isso? E a gente recaiu no quê? Numa equação simétrica, né? É fácil a gente resolver essa equação. Eu posso fazer eu posso pegar essa aqui de baixo e elevar ao cubo, né? E acontece isso daqui, ó. A3 mais B3 igual a Q, certo? E A3, elevando ao cubo aqui, né? Eu posso separar os expoentes e escrever esse cara logo assim, né? Que aí a gente já entende o que vai acontecer. Aqui vai aparecer o menos P sobre 3 ao cubo, que é menos P ao cubo sobre 27, né? Mas eu vou deixar assim por enquanto, tá? Ao cubo. Deixa assim, tá?
Por que isso é legal pra gente? Porque olha só, se você imagina uma equação do segundo grau que tem raízes a ao cubo e b ao cubo, você conhece a soma e o produto, né? Então você consegue escrever a equação do segundo grau que tem como raízes, né, a ao cubo e b ao cubo e descobrir quem é a ao cubo e b ao cubo. Então eu vou usar aquilo lá, ó. Tá pedindo para eu usar. Olha só, quem é a minha equação do segundo grau que vai me dar como raízes a ao cubo e b ao cubo? Vê se não é essa daqui, ó. É um lambda ao quadrado menos a soma, não é? A soma não é igual a quê? Menos Q lambda mais o produto. Mais o produto. O produto é isso aqui, né? Então vai ser menos P ao cubo. Deixa eu botar todo mundo aqui com expoente só. P sobre 3 ao cubo igual a zero. Não é? Dois números cuja soma é igual a Q e o produto é igual a menos P sobre 3 ao cubo. Né? Esse sinal pode vir para fora, né? Porque o expoente é ímpar. Então é isso daí. Tá? Então, quem que é o lambda 1 e o lambda 2? Né? Quem são as raízes dessa equação do segundo grau? É A ao cubo e B ao cubo. Tá? Um vai ser o A ao cubo e o outro vai ser o B ao cubo. Repara só, então. Concorda que o delta dessa equação vale B ao quadrado menos 4AC, né? Vai ser Q ao quadrado menos 4AC vai ser mais 4 vezes P sobre 3 ao cubo. Esse é o meu delta, tá? Então, quanto que vale o lambda 1 e o lambda 2, né? Que é o A ao cubo e o B ao cubo, né? Lambda 1, lambda 2 vai ser igual a menos B, que é Q, mais ou menos a raiz do delta, que é a raiz de Q ao quadrado mais 4P sobre 3 ao cubo, dividido por 2, não é? Só que quando eu dividir por 2 aqui, ó, eu vou colocar... Deixa eu botar aqui logo. Problema não. Tá? Porque quando eu divido por 2 aqui, né, eu posso separar o 2 para cá e o 2 para cá, né? Então eu vou ficar com isso daqui, né? Lambda 1, lambda 2 igual a Q sobre 2, ó. Q sobre 2 mais ou menos a raiz de quem, ó? Não é isso daqui sobre 2? Eu posso colocar o 2 para dentro da raiz e vira sobre 4, né? Então aqui vai ser Q ao quadrado sobre 4, que é Q sobre 2 ao quadrado, ó. Essas manipulações depois você faz, tá? E o 4 daqui, ó, eu posso dividir por esse 4 daqui de cima, né, e vai dar o P sobre 3 ao cubo. Certo? Esse é o lambda 1, esse é o lambda 2, né? Um com mais e um com menos, né? Ou seja, o A ao cubo é com mais e o B ao cubo é com menos. Ou o contrário, tanto faz, né? A minha equação é simétrica e eu não quero saber nem o A nem o B, né? Eu quero saber quanto é que vale A mais B, ó. Eu quero saber quanto é que vale A mais B. Tá? Eu vou apagar essa primeira parte, tá? Porque, na verdade, o importante mesmo é eu conseguir resolver essa equação, né? Aqui a gente está mostrando o quê? Né? Que eu consigo sair de uma e chegar na outra. Já estamos quase acabando. Dá uma olhada aqui, ó. Então eu sei que, por exemplo, né, o A ao cubo é igual a... Vou colocar com mais, tá? Q sobre 2 mais raiz de Q sobre 2 ao quadrado. Certo? Repara que não é nem difícil de você memorizar, né? É Q sobre 2 ao quadrado, certo? Mais P sobre 3 ao cubo. Certo? Então, na verdade, o A é quem, né? O A é a raiz cúbica disso aqui, né?
Se o A ao cubo era igual àquilo de lá, o A vai ser a raiz cúbica disso, né? E o B? Ué, o B não era... O B ao cubo não é com menos? Então eu vou trocar só esse sinal. Ó. O B vai ser igual a raiz cúbica de quem? De Q sobre 2 menos a raiz de Q sobre 2 ao quadrado mais P sobre 3 ao cubo. Certo? E se você tem A e B, ó, o x não é menos A mais B, é só somar as duas e colocar o sinal na frente, ó. Portanto, ó, você tem o x, que é a solução da sua equação incompleta. Ó. Quanto que vale o x? Ó? Vale menos quanto? Menos A mais B, ó, menos a raiz cúbica de Q sobre 2 mais raiz de Q sobre 2 ao quadrado mais P sobre 3 ao cubo mais a outra raiz. Raiz cúbica de Q sobre 2 menos a raiz de Q sobre 2 ao quadrado mais P sobre 3 ao cubo. E agora você pode fazer uma pequena alteração aqui, né? Que é o seguinte, ó. Esse menos aqui, ó, ele multiplica as duas raízes, né? Então, para você não escrever menos, parênteses, uma soma, eu consigo colocar esse sinal negativo aqui, né? Para dentro das duas raízes, né? Certo? Porque a raiz cúbica de menos x é menos a raiz cúbica de x, né? São funções ímpares aqui. Então, ó, quanto que vale esse x, ó? Esse x vai ser igual a menos aqui dentro, ó, e menos aqui dentro. Raiz cúbica de menos Q sobre 2 menos raiz de Q sobre 2 ao quadrado mais P sobre 3 ao cubo menos essa raiz aqui, ó. Eu posso colocar direto menos essa raiz, né? Ou mais a outra. Melhor mais a outra. Mais a raiz cúbica de menos Q sobre 2, ó. Mais a raiz de Q sobre 2 ao quadrado mais P sobre 3 ao cubo. Certo? Repara na simetria, né? É a soma de duas raízes cúbicas, ó. Menos Q sobre 2 mais ou menos essa raiz, ó. Tá? Então nem é tão difícil assim de você memorizar, né? Qual é a nossa solução, ó, da equação do terceiro grau. A gente sabe que uma equação do terceiro grau necessariamente tem uma raiz real, né? E essa raiz real é sempre essa daqui, né? Se as outras forem reais também, né? Brio-Ruffini caiu no segundo grau. Vai achar as reais. Se não forem, vai achar as imaginárias, né? As complexas. Tá? O importante é isso, né? Eu consigo encontrar sempre uma. Se eu consigo encontrar uma, eu consigo encontrar as outras duas. Logo eu tenho todas as raízes da minha equação do terceiro grau. Beleza, gente? Tranquilo? Deu para entender? Então, agora que a gente já tem a fórmula aqui, né? Vamos só fazer um exemplo, tá? Vamos só fazer um exemplo pra gente ver que isso aí dá certo. Posso, por exemplo, ó, resolver essa equação aqui, ó. X ao cubo mais 6x menos 20 igual a zero, tá? Claro que eu tô chegando já da incompleta, tá? X ao cubo mais 6x menos 20 igual a zero. Bom, o que você sabe aqui, né? Você sabe que o P é igual a 6 e o Q é igual a menos 20. Certo? O P é igual a 6 e o Q é igual a menos 20. Cara, a sua fórmula é essa daqui, né? Tem que memorizar ela, tá? Quanto é que vale? Vamos calcular esse pedaço, né? Porque é esse pedaço que vai fazer a diferença, né?
Se eu souber quanto é que vale essa raiz, né? O menos q sobre 2 depois a gente coloca, tá? Calcular esse pedaço aqui primeiro. Ó, quanto é que vale a raiz de q sobre 2? Repara que só aparece q sobre 2 e p sobre 3, né? Então, ó, p sobre 2 ó, é igual a 3 e q sobre... Perdão, p sobre 3 igual a 2 e q sobre 3... Ai, caraca! E q sobre 2 igual a menos 10. Então são esses os valores que vão aparecer aqui, tá? Ao quadrado mais p sobre 3 ao cubo. Quanto vai dar isso aqui? Q sobre 2 ao quadrado vai dar 100. Tá? E o P sobre 3 ao cubo vai dar 8. Que é 108, né? Tá? E 108, dá pra gente melhorar essa fatoração? Não dá, porque é 54 vezes 2, né? Então é 27 vezes 4. Então eu posso colocar o 2 em evidência, né? Posso colocar o 2 em evidência e ficar raiz de 27, né? Que é 3 raiz de 3. Então esse cara vira 6 raiz de 3. Não é isso? 36 vezes 3, né? Deixa eu colocar ele aqui logo. 6 raiz de 3. Tá? Então, o que vai aparecer para mim aqui, né? A raiz cúbica. Então, quem é o x, né? O x é igual a raiz cúbica de menos q sobre 2, que é 10, né? Menos isso ou mais isso, né? Tá aqui, mais 6 raiz de 3. Certo? Mais a raiz cúbica de 10 menos 6 raiz de 3. Tranquilo? Encontrei o x, tá vendo? Ele é feio pra caramba, né? Mas esse é o x, que resolve aquela minha equação. Nem sempre você vai conseguir fazer isso, tá? Mas se você reparar, ó, esse cara daqui, ó, ele vale 1 mais raiz de 3, né? Ao cubo. E esse cara daqui vale 1 menos raiz de 3 ao cubo, né? Concorda com isso? Então, na realidade, quem é esse x, né? Esse x é igual a 2, ó. 1 mais raiz de 3 mais 1 menos raiz de 3, ó. X igual a 2. Vai cancelar aqui, ó. X igual a 2. Tendo uma raiz, você tem todas as outras, né? Só usar o Breu Ruffini aqui e achar as outras soluções. Tá? Pessoal, queria falar sobre essa equação do terceiro grau com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. É isso daí. Pessoal, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem a notificação e até o próximo vídeo. Valeu!